Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz, como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a missão de José no Egito. A palavra de Deus diz em Efésios 1, 4, Deus também nos elegeu nele antes da fundação do tempo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Nós sabemos que Deus é onisciente e Deus sabia que haveria na terra uma grande seca que levaria também à fome e muitas pessoas iriam morrer por falta de alimento. Então Deus escolheu nada mais, nada menos do que um jovem chamado José, porque ele era predestinado desde antes da fundação do mundo, como eu li, para ser santo e irrepreensível diante de Deus. E o exemplo de José do Egito, ele é até considerado por alguns estudiosos como fosse o protótipo de Jesus Cristo. Diferentemente de outros grandes homens da palavra de Deus, como Davi e outros, mas a história de José não mostra nenhum deslize em nenhuma área da sua vida espiritual. Por isso que ele é considerado um protótipo do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Deus projetou para mais ou menos do que 80 pessoas que compunham naquela época o povo escolhido de Deus, descendente de Abraão diretamente. E esse povo, espiritualmente, ele estava abastecido, mas, sob o ponto de vista do conhecimento humano, do treinamento, nas artes e outras coisas, eles não eram um povo, não eram uma nação ainda. E Deus escolheu exatamente o Egito para ser o local de preparo, para que eles aprendessem tudo aquilo que eles necessitavam para formar uma grande nação. Muitas pessoas, a gente vê até através dos louvores, que fazem muitas referências terríveis ao Egito. E nem sempre o Egito foi isso que está ali em algumas canções, alguns louvores. Porque, preste bem atenção, nós sabemos que no passado o bisavô de José esteve no Egito. E o rei de lá naquela época usou até de benevolência para Abraão, porque ele não falou a verdade em relação à sua esposa Sara. Disse que era sua irmã. E o rei, como Sara era uma mulher muito bonita, já colocou até no seu harém. E quando o rei soube a verdade, ele repreendeu Abraão e liberou ele sem fazer nenhum mal. Outra passagem, nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo ainda era criança, e devido aos profetas que tinham anunciado a vinda do Salvador, e certa vez Herodes mandou que as crianças recém-nascidas, até 1 ou 2 anos, não me lembro bem, teriam que ser exterminadas, executadas. E os soldados romanos começaram a fazer isso. Mas antes o anjo avisou a José e a Maria que eles saíssem imediatamente lá de onde eles estavam para irem para o Egito. E lá no Egito eles foram amparados e só voltaram à sua terra depois que Herodes foi afastado, morreu ou qualquer coisa assim. Então, queridos, existem passagens bíblicas também que falam, o Deus falando com o meu Egito, e também se referindo também à Síria. Então, foi o plano de Deus que levou o seu povo, que não tinha mais do que 80 pessoas, para o Egito. E de lá, quando saiu, já tinha 1,5 milhão de pessoas, fora crianças e mulheres. Vamos mostrar aqui que foi o plano de Deus, está em Gênesis 46, 3 e 4. Eu vou ler pausadamente, que diz assim. E Deus disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito. Isso era Deus falando a Jacó.
quando José já era famoso lá no Egito e mandou buscar seu pai lá em Canaã. Porque eu te farei ali uma grande nação. Repare. E eu te farei ali aonde? No Egito, uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito. Eu descerei contigo para o Egito. Quer dizer, Deus estava dizendo a Jacó que o próprio Deus estava descendo com ele para o Egito. E certamente te farei tornar a subir. Ou seja, vocês vão passar um período lá no Egito, mas depois, no tempo certo, eu te farei retornar a subir justamente para Canaã. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Meus queridos, Deus, na sua onisciência, Ele sabia o que era melhor para o seu povo. Nós sabemos que o Egito era o país que tinha mais terras agricultáveis. Era um país que tinha terra bastante ainda para plantar. E Deus, como sabia daquela seca que viria, terrível, Ele justamente providenciou um local que serviria para que servisse de treinamento para o povo de Deus. Nas próximas partes que nós vamos ministrar depois dessa, prestem bem atenção. Nós vamos mostrar como o povo de Deus que estava começando precisava de um treinamento em um país que era considerado o país mais adiantado em tecnologia naquela época. Era o país mais rico. E Deus mandou o seu povo ser treinado, vamos dizer assim, no melhor local que existia naquela época. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração poderá ser acessada através desse site e também através do YouTube. Nos próximos capítulos nós vamos falar justamente por que Deus enviou José para o Egito.